a sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso
Bom dia, tudo bem? Meu irmão, minha irmã querida da BCA e todos vocês aí que nos acompanham pelo canal do YouTube. É um prazer estarmos aqui para mais um culto de domingo, estamos juntos aí online. Que Deus nos abençoe, nos encha de grande graça e de grande paz nessa manhã. E antes de eu estar orando com vocês, eu gostaria de estar lendo aqui um salmo maravilhoso, o Salmo 46, que diz o seguinte. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto, Deus, de domingo, por mais essa manhã abençoada, Deus, estarmos juntos, te louvando, Deus, te adorando, que o Senhor possa nos encher, Deus, de grande graça e paz nessa manhã, Deus, nos abençoar, Deus, e nós te damos louvor e glória, Pai, por mais essa manhã. Em nome do Santo Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bora louvar? O mistério
Jesus, tão grande é o teu poder e teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda a gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber razões pra te louvar, pois o Senhor me deu da escravidão e nos alegraremos com brados. Vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Será que nós nos esquecemos? Quem é o rei a quem servimos? Só Ele é o santo e vivo Deus. Derrame em nós o amor que faz cantar, e a ti, Senhor, iremos celebrar, pois só tu és bondoso e vivo Deus. E nos alegraremos com brados. Vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. As nossas mãos vamos erguer, com alegria te bendizer. As nossas mãos vamos erguer, com alegria te bendizer. E nos alegraremos com brados. Vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Bom, pessoal, temos uns recados aí. Lembra que nós decidimos abençoar ao combate ao coronavírus com um recurso de 350 unidades daqueles protetores faciais, o máscaras? Então, nós contamos com você. Se vocês souberem de alguma unidade, hospital ou profissionais da área de saúde que necessitam desses EPIs, entre em contato conosco. O telefone vai estar aqui embaixo, ok? E um outro recado são os aniversariantes desse mês de maio. Tivemos o José Francisco, que fez aniversário, mas não agora, no começo de maio, ok? Tivemos a Ingrid, o Leto, e a Larissa e o Leozinho, que fez aniversário também essa semana. Que Deus abençoe todos vocês e dê muita saúde, muita graça e muita paz. Deus abençoe. E agora teremos o nosso momento especial dos versículos. Roda aí. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125, 1. Bom dia, igreja! Hoje eu vou falar um versículo. Em todo tempo amo um amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17, 17. Tchau, igreja! Tenha um bom dia! Portanto, vigiem, pois não sabe o dia e nem a hora. Mateus 25, 13. Oi, galerinha da BCA, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um versículo para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Tchau!
Portanto, vigiem, pois não sabem nem o dia nem a hora. Mateus 25:13. Bom dia, igreja. Eu vou falar um versículo de esperança. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, disse o Senhor. Planos que lhe faça prosperar. Planos que possa te dar esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Um beijo, bom dia. Gente, eu vou falar Mateus 25:13. Vigiais, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Tchau! Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Bom dia a todos. O meu versículo é: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Portanto, vigie, pois não sabe o dia nem a hora. Mateus 25:13. Basta ter cuidado sempre, Senhor. Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. E aí, igreja? Elevo os meus olhos para os montes. De onde veio o meu socorro? O meu socorro vem da onde, Sara? Vem Do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121 e 2. Tchau, igreja! Bom dia, igreja. Em verdade vos digo que não passarás esta geração sem que tudo isto aconteça. Mateus 24:34. igreja. O meu versículo de hoje é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23. Beijos. Bom dia, igreja. Tudo bem? Aqui está indo meu versículo para hoje. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 13, 14. Bom dia, igreja. Eu vou falar um versículo aqui para vocês, tá? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra na verdade. 2 Timóteo 2:15. Vigiai, pois, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Mateus 25:13. Bom dia, igreja. Vou falar meu versículo que se encontra em Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Valeu. Bom dia, igreja. Hoje eu vou falar um versículo. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Hebreus 3:4. Tchau. Bom dia, igreja. Hoje eu vou falar um versículo. Tudo posso naquele que fortalece. Filipenses 4:3. Tchau. Bom, meus irmãos, agora nós teremos um momento da palavra com o pastor Felipe. Está trazendo aí uma série muito legal de Jó. E agora nós teremos o terceiro episódio. E antes dele começar, vou estar orando aqui mais uma vez para que Deus abençoe esse culto. Querido Deus, nós agradecemos mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra que será pregada, para que nós possamos, Pai, ser edificados por ela, preenchidos, Pai, do Seu amor e da Tua graça, Deus. Que o Senhor possa abençoar o pastor Felipe e que o Senhor Deus possa transmitir, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. É no Seu louvado nome, Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Agora é com você, pastor.
muita alegria que eu te recebo mais uma vez, você aqui na minha casa, eu aí na sua casa, para a gente estudar mais um pouquinho sobre esse livro que tem ensinado muito ao nosso coração. Antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês e pensar sobre algumas manias que nós desenvolvemos, né, em meio à quarentena, né, junto com a nossa família, em nossas casas, né. Para quem não me conhece, eu sou marido de uma mulher sensacional, o nome dela é Flavinha. Nós temos 2 cachorras, ainda não temos filhos. As nossas filhinhas pets aqui são a Julie e a Mel. E a nossa família, eu e a Flavinha, desenvolvemos aqui um hábito que é muito interessante. Então, a gente nunca conseguiu ter tempo junto para assistir um filme. E assim, a maioria das vezes ela dormia em todos eles. Agora ela encontrou um estilo de filme que chama a atenção, que é aqueles lá psicológico, de roer as unhas, né? E esses filmes, eles nos colocam presos na cena, né? E aí a gente começa a pensar, a questionar o que vai acontecer com o personagem nos próximos capítulos, nas próximas cenas. E é muito interessante que esses filmes aí de roer as unhas, eles trazem aquele enredo de perseguição, né, em que a pessoa, o mocinho ou a mocinha tá fugindo, e a gente sempre tá um passo à frente do personagem, porque nós temos informações privilegiadas do filme. A gente sabe aonde o inimigo ou o bandido ele está escondido, e a gente percebe então esse paralelo, as pessoas se aproximando da zona de perigo, e a gente fica roendo as nossas unhas porque a gente sabe o que vai acontecer se eles chegarem até aquele ponto. E o que a gente observa aqui no estudo que nós estamos contemplando aqui do livro de Jó é que acontece a mesma coisa com o nosso personagem. Nós lemos e estudamos Jó na perspectiva de alguém que tem um todo. Nós temos todo o livro de Jó para avaliarmos, para estudarmos, para tirarmos conclusões, para reler quando nós temos dúvida. Agora, eu quero te convidar a você entrar na pele desse homem hoje. Imagina você na situação de Jó, sem conhecer o contexto da sua vida, sem conhecer o próximo capítulo. Jó, ele não tinha muitas informações como nós temos sobre a sua própria vida e a sua própria existência. Jó, ele não sabia nada. Ele não conhecia que naquele momento da sua vida, Deus, ele entra em questão com o diabo para provar a própria fidelidade de Jó e envergonhar assim Satanás. Jó, ele não tem conhecimento dessa conversa celestial, ele não sabe que isso aconteceu. Nós sim temos informações privilegiadas de Jó. O que Jó tem, que é certo e notável, é as suas convicções espirituais acerca de quem é Deus. E é com essas convicções vivas na vida dele, é que ele passa a encarar um dos períodos mais sombrios de que um homem ou uma mulher pode viver aqui nessa terra. A história de Jó, ela muito provavelmente não tem paralelos. Muito provavelmente não conseguimos encontrar nas nossas vidas, na realidade, no nosso contexto, ao nosso entorno, à nossa volta, pessoas que viveram parecidos com o que esse homem viveu. Nós, muito provavelmente, também assim como ele, não temos informações privilegiadas acerca das nossas próprias histórias. Nós não conseguimos aqui fazer um paralelo da vida do Felipe, ler aquilo que está escrito sobre o livro da minha vida, ou o livro da sua vida, assim como Jó também não sabia. A grande realidade é, nós também iremos escrever um livro, Deus está escrevendo o livro da nossa história, e nas nossas histórias muitas vezes contemplam tragédias. A grande questão é, com quais convicções eu e você iremos atravessar as nossas histórias, viver as nossas tragédias. O que eu quero te convidar hoje então, a você experimentar e aprender algumas lições sobre esse homem que não leu a história do seu próprio livro, que não tem informações privilegiadas assim como nós temos, mas que tem muito a ensinar ao nosso coração sobre as convicções de fé que ele tinha para atravessar esse tempo de crise, esse tempo de tragédias na vida dele. Eu quero te convidar a orar, para que Deus possa abençoar a nossa vida essa manhã. Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, Deus.
pela sua graça e pelo privilégio, Deus, e oportunidade que o Senhor nos dá a toda manhã, Deus, para experimentar, Deus, esse conteúdo bíblico, Deus, olhar para a história desse homem, Deus, e dentro dessa história, Deus, nos inspirar, Senhor, com muita fé e esperança, Deus, assim como Jó tinha fé e esperança nas convicções, Deus, que ele tinha do Senhor. Então abençoa, Pai, essa manhã, abençoa os nossos corações, visita, Pai, as nossas casas, visita, Pai, o íntimo do nosso coração e transforma, Deus, a nossa vida por meio da Tua palavra. É isso que eu oro e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da nossa mensagem hoje, o objeto da nossa reflexão é o seguinte: como adorar o Senhor em meio às tragédias das nossas vidas. Adorando o Senhor em meio às crises, em meio às tragédias da nossa vida. O que nós iremos olhar nesses primeiros versículos dessa caminhada de Jó, nesse terceiro estudo da nossa mensagem, da nossa série, nós iremos olhar então a comunicação das tragédias na vida desse homem. O que nós experimentamos até aqui, nos versículos 1 ao versículo 6, foi o caráter desse homem, um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Observamos que ele era um homem muito rico, de uma família muito próspera. A câmera no primeiro momento visualiza isso e nos mostra isso nesse foco na terra. Depois, no nosso segundo estudo, do 6 ao 12, nós aprendemos sobre essa realidade espiritual, que ela existe e ela influencia diretamente na nossa vida. Agora, a câmera do autor bíblico logo focaliza novamente nesse terceiro capítulo, agora na história de Jó e nas tragédias que acometeram a sua vida. E nós vamos ver claramente que esse ambiente espiritual que não está patente aos nossos olhos influencia diretamente a nossa caminhada e a nossa história. E olha o que a palavra de Deus diz então, nessa sequência do texto, a partir do versículo 13. Acompanha aí, a gente vai destrinchar ponto por ponto, trecho por trecho, para acompanhar a tragédia na vida desse homem. Acompanha aí na tela. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada e só eu consegui escapar para trazer a notícia. O que a gente percebe aqui nesse primeiro momento é que a família de Jó, ela se reúne mais uma vez, os filhos estão naquele tour gastronômico, celebrando festas, e eles estão agora na casa de um dos irmãos. E a palavra de Deus que eles estão vivendo aquilo que eles costumavam a viver de forma normal, ou seja, era um dia de festa. A gente percebe que a Bíblia nos apresenta esse cenário do cotidiano da vida dessa família. E a gente percebe também então que a primeira grande verdade desse texto é que notícias ruins, tragédias, muitas vezes elas são anunciadas nas nossas vidas em meio a momentos festivos. E isso aí, nesse contexto da vida de Jó, torna essa tragédia ainda maior. Imagina Jó onde ele estava, na casa dele, contemplando, sabendo que os seus filhos naquele momento estariam ali então num banquete. E o que o texto continua dizendo é que aquele dia era um dia completamente normal. Olha o que a palavra de Deus diz: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. Ou seja, Jó, ele acorda naquela manhã e naquela manhã ele come aquele café tradicional, pão com mortandela, com suco de laranja, e naquele momento que ele está vivendo a sua vida cotidiana, acordando como ele acorda normalmente, ele começa a receber mensagens. E as tragédias, elas aparecem com um elemento do de repente, ou seja, são inesperadas. De repente, o telefone da nossa casa toca na madrugada. E olha, meu amigo, eu não sei você, quando o telefone toca de madrugada, o meu coração vai a 300 por hora, porque é difícil ter uma boa notícia numa ligação que vem inesperada e quando vem na madrugada. E é assim, gente, que as tragédias, elas se apresentam nas nossas vidas.
em dias aos quais nós não estamos esperando. E começou as tragédias na vida de Jó dessa exata maneira. E aí a gente continua, eu gostaria que você acompanhasse o texto, que começa a surgir novas informações acerca desse dia triste na vida desse homem. E a palavra de Deus, ela diz, acompanhe comigo aí. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Olha que interessante isso. Jó, ele recebe uma primeira notícia e essa notícia dizia que as calamidades começaram a atingir a sua casa num tempo de paz, num tempo de tranquilidade, num tempo ao qual ele vivia de forma normal e não esperava nada disso. E a gente observa que não deu tempo nem do primeiro mensageiro deixar a sua notícia, que ele não conseguiu nem respirar, nem assimilar o que a primeira notícia queria dizer. E já vem a palavra de Deus dizendo: enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse. Olha que tragédia. Uma notícia ruim atrás da outra. Esse homem não consegue nem colocar os seus pensamentos em ordem para pensar sobre tudo isso. E a gente vê que depois o fogo do céu desceu, queimou as ovelhas. Aqui muito provavelmente seriam trovões, seriam raios que teriam matado esses animais. A gente não tem mais informações acerca disso. E aí vem então uma terceira notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Que situação, que momento desesperador. E o que a gente percebe é que Jó agora, de forma repentina, ele perde todos os seus bens. E a gente sabe, a gente aprendeu no estudo passado que um homem rico, um homem próspero naquela época, a sua riqueza não era contada pela sua conta bancária, mas era contada exclusivamente pelos bens que ele possuía. E nós sabemos muito bem que Jó era um homem muito rico, e agora nesse momento, em frações de minutos, as informações chegam até ele e ele, do luxo, ele passa a viver o lixo. Ele perde todos os seus bens. Mas a história, por mais triste que ela possa ser, ela se apresenta com nuances ainda piores. E olha o que a palavra de Deus diz na continuação do texto, dos versículos 18 e versículo 19. Essa é a vida de Jó. A palavra de Deus diz o seguinte: enquanto todos aqueles mensageiros, eles vão trazendo notícias atrás de notícias, Jó, ele não consegue pensar, raciocinar acerca dessas notícias. A palavra de Deus diz o seguinte: também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Uau! Imagina, se coloca na vida desse homem. Olha, gente, por mais que eu tente olhar para a minha realidade, que eu considero uma realidade aos olhos humanos também muito triste, a minha realidade, da minha tristeza, não se compara com os eventos que aconteceram na vida desse homem. Eu perdi família muito cedo. Eu e minha irmã vivemos sozinhos durante muito tempo. Nós fomos criados
por um pai, por uma mãe que não viveram de uma forma que pais devem viver, então com problemas com droga, problemas com álcool. Perdi o meu pai com 11 anos, vítima do álcool. Perdi a minha mãe biológica com 16 anos, vítima da AIDS. Nunca tive um relacionamento familiar com os meus pais biológicos. Fui criado pela dona Nina, a qual eu até sonho com ela. Eu amo essa velhinha de paixão, que aos 20 anos de idade me deixou aqui nessa terra sozinho. E aí, meu querido, olhei para um lado, olhei para o outro e falei: tô sozinho, o que eu vou fazer da minha vida? E nos momentos de crise, nos momentos de tristeza da minha vida, quantas vezes eu decidi, eu pensei que para mim o melhor era morrer, era não estar mais aqui. E eu olho para essa história, eu olho para a vida desse homem, essa história real, contada pela palavra de Deus, e eu percebo que minha história dele não tem paralelos pelo tanto que esse homem sofreu. E agora chegou o momento da perca da sua família. Se perder os bens naquele momento era ruim, agora chegou o momento da perca familiar. E é interessante que a ênfase do autor está no aspecto da surpresa, ou seja, as notícias vêm vindo e mais uma vez ele diz assim: de repente. E aí a gente tem aqui a história que mostra que Jó, ele era os primeiros versículos da Bíblia, aponta esse homem como um dos homens mais felizes da terra. Ou seja, Jó tinha tudo para que uma pessoa pudesse viver nessa terra gozando da maior felicidade possível. Ou seja, ele tinha bens, ele não precisava ficar preocupado com a conta de luz que ia vencer, com a conta de água, como pagar o financiamento do apartamento, como pagar o financiamento do carro, como que ele iria fazer para colocar a comida dentro de casa. Não, Jó ele não tinha essa preocupação. Jó, ele tinha uma família excelente, nós conhecemos a família dele, uma família abençoada. Esse homem tem um profundo relacionamento com Deus, ou seja, Jó ele era bem-sucedido, abençoado e próspero em todas as esferas, em todas as áreas da sua vida, que possibilitaria para esse homem a maior felicidade do mundo. E o que nós percebemos é que esse homem em 5 minutos, do homem mais feliz do mundo, ele passou a experimentar a dor da pessoa mais infeliz dessa terra. Meu Deus, que história, meu irmão. A grande pergunta é: quais são as suas lutas? O que você está vivendo? O que tem preocupado o seu coração? Qual é a dor dentro do seu peito que tem feito o seu coração sangrar? Quais são as necessidades da sua vida ao qual você precisa colocar diante de Deus? Será que você já desistiu de Deus pelas provações, pelas tentações, pelas tristezas que você tem experimentado na sua vida? O objetivo desse estudo hoje é trazer esperança para nós. Nós estamos vendo aqui a comunicação das tragédias abatendo a vida desse homem. Mas nós vamos ver depois, vamos ver agora na sequência, as reações que esse homem tem, que Jó tem em meio à tragédia. E as reações que Jó tem em meio às tragédias, que pode inspirar o meu coração e o seu coração a se encher de esperança, de alguém que tá ligado ao Deus Todo-Poderoso e Soberano. É isso que Jó quer ensinar aos nossos corações, e é isso que nós vamos ver aqui na sequência do nosso estudo. E o que esse homem ele tem para nos ensinar acerca das reações que ele teve em meio a toda essa tragédia, em meio a todas essas notícias. Nós vamos aprender coisas preciosas. E eu gostaria que você acompanhasse comigo o que está escrito no capítulo 1 de Jó, no versículo 20. Essa é a primeira reação desse homem em face às tragédias que abateram a sua vida. Olha o que Jó nos ensina aqui nessa manhã. A palavra de Deus diz o seguinte, acompanha aí na tela. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e o adorou. Uau! Olha só a situação desse homem
ele perde tudo e agora ele tem um momento de uma expressão física muito interessante que não é conhecida a nós aqui do Ocidente. Nós não entendemos muito a respeito desse rito, dessa ação de Jó, né, de raspar a sua cabeça, de rasgar o seu manto, mas a gente, por base de alguns estudos, aprendemos que essa expressão física, esse ato que Jó tem nesse momento, é uma expressão, uma forma de demonstrar a extrema dor e o luto que esse homem estava vivendo. Era assim que as pessoas no Oriente apresentavam a sua profunda angústia e tristeza. Era assim que homens da antiguidade mostravam o quanto eles estavam sofrendo. Como que eles faziam isso? A palavra de Deus diz que eles rasgavam os seus mantos e eles raspavam então a sua cabeça, em sinal de luto, em sinal de muita angústia, em sinal de muita tristeza. E sabe o que eu aprendo aqui nesse ponto? Jó, ele tem a nos ensinar. Eu aprendo nesse ponto que Jó, ele não escondeu em seu interior, ele não quis fazer média, ele não quis se mostrar um homem espiritual, autonomal, como eu sou espiritual, eu não sofro. Não, tá bom, eu perdi todas as minhas coisas, todos os meus bens, os meus servos, os meus animais, perdi a minha família, tá doendo muito, mas eu tô bem, pode ficar tranquilo. Não, Jó, ele chega nesse momento e ele externa toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. Ele não quer mostrar com hipocrisia aquilo que ele não estava vivendo, muito pelo contrário, ele demonstra, ele deixa claro, ele vive esse luto e ele demonstra a sua angústia. Isso daqui nos ensina, gente, porque às vezes a gente quer se mostrar forte para as pessoas, às vezes em meio às tristezas, às lutas das nossas vidas, a gente quer se mostrar forte, superiores, e quando no fundo não é nada disso. Nós perdemos a chance em meio às crises da nossa vida de sermos abençoados por pessoas, de sentirmos o cuidado de Deus por meio de outras vidas ao qual irão vir até nós, muitas vezes com palavras sábias, com conselhos sábios, com conforto. Nós deixamos de aproveitar isso porque nós queremos vestir uma capa de uma realidade que não existe. E o que a gente percebe aqui é que Jó, ele externa isso. Ele deixa isso muito claro e muito aparente. Então esse daqui é o primeiro ponto das reações de Jó em meio às tragédias. Jó, ele não escondeu no seu interior toda a angústia que ele estava vivendo. Jó, ele apresenta uma segunda reação que é capaz de encher o nosso coração de confiança e de alegria nesse momento. A reação que ele tem está descrita aqui no capítulo 1, no versículo 21. É um versículo muito conhecido, muito provavelmente você já ouviu e viu em muitos lugares. E esse versículo diz o seguinte, acompanhe comigo aí na telinha. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Jó, nesse momento, a reação dele é a seguinte: ele reconhece a ação de Deus e sua soberania em tudo que te aconteceu. Ou seja, desde as notícias da perca de todos os seus bens até a notícia da perca da sua família, Jó agora nesse momento ele declara, olha, ele faz duas declarações. A primeira é, muito provavelmente eu não serei capaz de recuperar tudo isso que eu perdi, todos os meus bens, toda a minha família. Então, olha, se nu eu sair do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Primeira declaração de Jó. A segunda declaração de Jó é, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ou seja, ele olha para a situação, para a circunstância da vida e ele reconhece que o Deus soberano, ele tem ação, ele permitiu que isso tudo acontecesse na sua vida. A grande pergunta é, nós conseguimos ter essa convicção que Jó tem quando as coisas elas desalinham na nossa vida, quando nós passamos por situações difíceis, de crise,
nós conseguimos enxergar a atuação de Deus para nos levar num ambiente maior de conhecimento dele. Como nós dissemos no começo aqui da nossa fala, nós conhecemos a história de Jó, nós abrimos e lemos a história de Jó, e quando nós lemos a história de Jó, nós percebemos que todos esses infortúnios foi para realmente provar a fidelidade desse homem, envergonhar Satanás, mas para levar esse homem para um ambiente de conhecimento de Deus muito maior do que ele tinha no começo da sua história, da sua vida. Como por exemplo, em Jó 42, indo lá por final da história, diz o seguinte: é Jó conversando e pedindo perdão para Deus sobre os questionamentos que ele fez contra o próprio Senhor Deus, Criador de todas as coisas. E na declaração dele ele diz o seguinte: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Uau! Deus ele ensina Jó e mostra coisas que ele não conhecia em meio a toda a dor e tragédia da vida dele. E é isso que Deus ele faz conosco. A nossa vida, a nossa fé é como se fosse o ouro. O ouro ele precisa ser forjado no fogo, ele precisa ser depurado para que as impurezas, a pedra, a palha, a madeira, elas possam se desintegrar e aí sobrar só aquilo que é puro. Quando Deus ele nos prova, ele nos coloca à prova, ele está refinando a nossa fé, para que nós possamos ter um caráter aprovado. E é isso que nós observamos aqui na vida de Jó. Pergunta: nas suas dificuldades da vida, você consegue enxergar Deus de uma forma soberana, assim como Jó tem demonstrado aqui, cheio de convicções? Eu estava numa dessas lives agora da igreja aí do Zoom, né? Os encontros de Zoom, na sexta-feira à noite. E olha, em tempo de pandemia, a minha realidade é diferente da realidade de muitas famílias. Talvez eu não tenha experimentado a privação, a dificuldade dos recursos financeiros ainda, dos recursos materiais, do próprio alimento chegando na minha casa. Mas eu pude ouvir de uma família, de uma pessoa, contando com extrema alegria, e alegria de estar passando por essa provação, porque é em meio à provação, em meio à dificuldade, que Deus ele se mostra para nós, ele mostra a sua mão poderosa, ele mostra a sua mão de amor, e ele então concede bênçãos nas nossas vidas. E a declaração dessa pessoa foi: olha, a cada dia, a cada manhã, a cada refeição, eu tenho experimentado o cuidado de Deus, porque não são os nossos recursos que estão sendo colocados na mesa para a nossa refeição, mas Deus tem nos alimentado todo dia. Meu amigo, isso é enxergar em meio à dor e o sofrimento, a provação do dia, a beleza de Deus. E saiba que essa família que está passando por isso em meio à pandemia vai sair muito mais forte do que nunca dessa situação, com um conhecimento maior de Deus e com um amor a esse Deus todo-poderoso, porque eles sentem na carne o cuidado de Deus. E a grande questão é: nós que muitas vezes não estamos vivendo, passando por isso, temos dificuldade em encontrar isso. Mas você também pode viver a beleza de Deus sendo uma pessoa que não precisa do recurso, mas que tem o recurso e possa ser um abençoador de outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar em dividir, em compartilhar? É para isso que Deus nos chamou. Em meio às tragédias da vida, receber o carinho e o amor de Deus, e também ser um abençoador de pessoas em meio a toda essa tragédia. Tem muita gente sofrendo que precisa de você nesse momento. E aí, a gente olha para o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 38, e aprende algo muito importante. Acompanha na tela aí no quadradinho o que a palavra de Deus diz. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Uau! Jeremias está sentado nas ruínas de Jerusalém. As portas estão queimadas, as muralhas estão derribadas. Ele senta então ali e faz uma pergunta, um questionamento e a pergunta retórica que diz: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? E é isso que nós precisamos aprender
nesse tempo de crise ao qual nós estamos vivendo. Deus é soberano, irmão. Nós precisamos aprender aquilo que Deus deseja ensinar, nós precisamos estar alertas, atentos, porque Deus ele quer ensinar você nesse tempo de crise. Ele quer principalmente se revelar o Deus Salvador para a humanidade. E é isso que a gente está vendo com toda essa disseminação da palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. Tudo isso acontecendo para mostrar que existe um Deus que deseja, que está gritando para se relacionar com o homem, com a mulher, com a criança, com o adolescente, nesse tempo. Uma outra coisa que a gente aprende sobre as reações de Jó em meio às tragédias é a seguinte: Jó encontrou forças nas suas convicções para louvar a Deus em meio à tragédia. Nós continuamos com um versículo aqui: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou. E aí ele faz uma declaração bombástica. Ele diz: bendito seja o nome do Senhor. A grande questão é: você já experimentou louvar a Deus com o coração sangrando? Você já experimentou louvar a Deus em meio à crise, às tragédias da vida? Hebreus ele traz um versículo no capítulo 13, versículo 15, que fala sobre oferecer um sacrifício. Acompanhe comigo o que a palavra de Deus diz sobre isso. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha que texto interessante. A palavra de Deus diz que por meio de Jesus, por intermédio dele e só por ele, nós precisamos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor. Ou seja, engrandecer o nome do Senhor, bendizer o seu nome, glorificar o seu nome em meio ao sacrifício, em meio à dor e o sofrimento da nossa vida. E ele diz que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, quem não é de Cristo, meu querido, quem vive para si nessa terra, nesse momento tem dificuldade. Porque no momento de infortúnio, no momento de tristeza, de prova, de tribulação, de dor, de perda, nós não temos aonde nos alicerçar. Como que nós vamos, em meio a tanta dor, proferir e bendizer ao Senhor, glorificar o seu nome, bendizer a pessoa do Senhor Deus? Nós não fazemos isso. Só quem faz isso é quem olha um Deus soberano e dentro da convicção da palavra de Deus, daquilo que ele aprendeu sobre Deus, ele ainda assim acredita todo o bem e todo o mal ao soberano Deus, porque ele é o controlador de todas as coisas. A gente viu isso. Satanás atua, mas atua mediante a autorização de Deus, e a gente percebe que só quem é dele, só quem é filho de Deus, consegue nesses momentos de crise bendizer e confessar a Deus, fazendo isso com sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tremendo isso, irmão. Nós precisamos experimentar louvar a Deus quando o nosso coração também sangra. Nesse momento, eu quero trazer um convidado especial que vai compartilhar um pouquinho da sua história, para que a gente possa então se inspirar em realidades que estão do nosso lado, de pessoas também que viveram tragédias e que experimentaram o amor e o cuidado de Deus. Edivânio, aparece aí, conta para nós aí a sua história. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Edivânio, e o motivo pelo qual hoje eu estou aqui na sua tela é para contar um pouquinho da minha história. Nos 2 últimos cultos, a gente vem vendo, trazido pelo nosso pastor Felipe, a mensagem sobre a vida de Jó. E nessas 2 primeiras mensagens, a gente viu as qualidades de Jó. Um cara íntegro, um cara reto, um cara temente a Deus, um cara que se desviava do mal, um cara que levantava de madrugada para orar pela sua família, entregar a Deus toda a sua casa e a sua vida. E nessa terceira mensagem a gente vê que vai ser nos apresentado as aflições de Jó, onde Jó
ele passa por 4 tipos de aflições. As 3 primeiras, ele recebe a notícia que todos os seus bens é destruído. Na 4ª, ele recebe a notícia pela qual toda a sua família é morta em um só lugar. E esse cara, ele é um cara que eu me identifico muito com a história dele, porque em meio a essa segunda parte, essa parte das tragédias de Jó, eu me identifico no fato pelo qual ele perdeu toda a sua família em um só lugar e em um só momento. A minha história começa por volta de 2009, 2010, eu me envolvi, entrei de cabeça no mundo do crime. Eu, influenciado muitas vezes por pessoas com um olhar ganancioso, visando o lucro, visando os desejos ilícitos, e acabei transformando todos esses desejos e tudo isso em prática. Comecei a ir para a rua, comecei a praticar crimes, furtos e tudo de ruim que pode um homem fazer na vida dele. E o que acontece? Em reflexo de tudo isso, em fevereiro de 2011, passei o dia inteiro em minha casa com minha família, meus irmãos, meus pais, meus amigos. E quando foi no finalzinho do dia, eu saí com um amigo. Poucos minutos depois da minha saída, recebi a ligação do meu irmão dizendo que a polícia invadiu em casa e que tinha matado todo mundo. Eu não entendia porque como que a polícia invade uma casa, mata pessoas trabalhadeiras, pessoas, pais de famílias, tem mulheres no local, tem crianças no local. Eu fiquei muito confuso, sem entender, e quando realmente caiu a ficha, tinha realmente acontecido isso mesmo. E entre os mortos estava meu pai, estava meu tio, estava meu primo e mais 4 amigos. E depois que aconteceu tudo isso, a polícia entrou com uma perseguição muito forte sobre mim e sobre o meu amigo, não aos autores dos crimes, mas a nós dois. Depois de um mês que tudo isso aconteceu e toda essa perseguição, eu fui preso e fiquei por 6 meses preso. E lá no presídio eu tive o meu primeiro contato com a Bíblia, onde eu pude ler algumas passagens, pude tentar entender algumas passagens, mesmo muito confuso. Mas depois de 6 meses eu saí, passei um tempo sem ter um contato com a Bíblia. Recebi também uma proposta de um amigo para vir aqui para São Paulo trabalhar. Eu vim, comecei a trabalhar e daí eu conheci um rapaz no meu trabalho, um cara que eu tenho certeza que foi enviado por Deus para ser bênção na minha vida. O nome desse cara é Cássio Simplício, um jovem com um coração muito bom, e que eu tenho certeza que ele foi usado por Deus para levar a palavra de Deus à minha vida. E por que tudo aquilo aconteceu? E um dos entendimentos que eu tenho é que hoje eu estou aqui. Eu não foi decepada a minha vida naquele momento, porque eu acredito muito, eu tenho fé muito, para que hoje eu estivesse aqui, mediante vocês
transmitindo quão grande Deus é e quão grande é o amor dele para conosco. Mesmo a gente sem o conhecer, ele tem nos cuidado, ele tem nos amparado, ele tem nos protegido, tem nos livrado de situações que nem a gente mesmo entende o porquê de tudo aquilo, porquê que a gente saiu de tudo aquilo. E hoje eu tenho entendimento que Deus ele me livrou de tudo aquilo para que eu pudesse sentir, eu pudesse viver o amor de Cristo. Hoje eu tenho convivido numa comunidade pela qual tenho a responsabilidade, ela tem a responsabilidade de levar fielmente a palavra de Deus ao próximo. Ela tem a responsabilidade de amar fielmente ao próximo. E isso é um privilégio muito grande. Eu tenho sentido o amor de Deus através dessa comunidade. Eu tenho sentido o amor de Deus através da minha família, porque no momento mais difícil, no momento pelo qual tudo parecia que ia se acabar, eu ia perder tudo, a minha família não ia querer me ver, mas minha família não me abandonou, minha família sempre firme comigo, minha família sempre me dando força, conselhos bons, e em tudo isso eu tenho visto o amor de Deus. Eu cheguei nessa comunidade pela qual hoje eu sirvo ao Senhor e contei meu testemunho, contei minha história. As pessoas me amaram, elas me abraçaram e disseram: "Oi, tamo junto, cara. Eu sei que Deus ele tem algo para a sua vida", como eu creio muito nisso. E por isso que hoje eu estou aqui dizer para cada um de vocês que se mesmo em meio a situações severas vocês estejam longe do amor de Deus, estejam desenganados da vida, que vocês estejam sem perspectiva de vida, vocês tenham certeza que vocês têm um Deus pelo qual ele almeja se relacionar com pessoas, um Deus pelo qual ele deseja se revelar a pessoas, e como ele tem se revelado a mim, como ele vem se mostrando presente na minha vida, me ajudando em todas as áreas, me dando sabedoria, e eu tenho certeza que esse mesmo Deus, ele tem gritado a todo tempo para que você possa o enxergar, para que você possa olhar para o verdadeiro sim, para a verdadeira direção, para o verdadeiro caminho. E é isso que eu tinha para passar para vocês. E fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Amém. Que testemunho poderoso, né, gente? O que deve se destacar nessa história que o Edivânio contou, a história da vida dele, é a ação de Deus, é o cuidado de Deus, é o sentimento que, mesmo quando nós estamos vivendo longe, fazendo tudo de errado, nós percebemos, nós entendemos depois de que Deus ele cuidou de todo o nosso caminho, até chegar o momento de ele se revelar, de ele mostrar quem é, o Deus Criador, o Deus que ama, e aí assim nós temos um encontro com o Redentor Jesus Cristo, e esse então que salva a nossa alma e nos dá uma nova perspectiva de vida. Nós passamos a comer o pão vivo, nós passamos a beber a água viva, os rios do Senhor passam a fluir por meio de nós, e nossa vida verdadeiramente é transformada, e nós somos testemunha de que Deus tem transformado esse homem dia a dia, pelo poder absoluto da sua palavra. Nós percebemos, assim como na história do Edivânio, também na história de Jó, uma reação em meio à tragédia. Jó, ele não abrigou em seu coração mágoa ou rancor contra o soberano Deus.
Ele não colocou no seu coração a mágoa de dizer: por que tudo isso, Senhor? Eu sou completamente contra ao Senhor por ter sofrido tudo isso. Quando você vai conversar com Edivânio, você percebe hoje que ele consegue perdoar até os seus algozes. Você já pensou nisso? Você conseguiria perdoar as pessoas que acabaram com a sua família? Troque ideia com o Edivânio um dia e pergunta: qual é o seu sentimento a respeito das pessoas que tiraram a vida do seu pai e da sua família? Ele vai te dizer: eu perdoo esses caras. Só quem consegue fazer isso é quem conseguiu descobrir o maior perdão da história da nossa vida, que é o perdão concedido por Deus na figura de Jesus, o nosso Senhor. E a partir daí, toda mágoa, toda angústia, todo esse rancor, ele vai tomando forma de amor. E aí então nós não passamos a não acreditar aos infortúnios da nossa vida a Deus, mas confiar que Ele é o soberano de todas as coisas. Olha o que Jó disse nesse sentido. Acompanha aí na telinha. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu tenho uma aplicação para trazer a sua vida e a minha vida nessa manhã. O que eu quero sugerir para você não é nada fácil, é muito difícil e complicado. Mas nós temos a experiência da história de Jó, de alguém que sofreu, de alguém que perdeu tudo, que foi do luxo à miséria, que recebe a notícia da perda dos seus filhos e filhas, perde sua família naquele momento, mas que ensina aos nossos corações que em meio às tragédias da nossa vida é possível, se nós estivermos ligados ao Senhor, à videira verdadeira, ter reações positivas diante disso. Então, mediante a tudo que nós aprendemos, eu queria convidar você a refletir sobre o que Jó viveu e como Jó reagiu, e que nessa manhã você possa, junto comigo, agradecer a Deus por algo ruim que aconteceu na sua vida. Nós temos facilidade de dar glória a Deus quando as coisas vão bem, quando nós recebemos uma promoção no trabalho, quando nós conquistamos objetivos na vida, quando as coisas estão caminhando de forma positiva. Nós temos muita facilidade de levantar os nossos olhos ao céu, levantar as nossas mãos e glorificar a Deus. Eu quero te desafiar a você levantar os seus olhos essa manhã aos céus, levantar as suas mãos nessa manhã a Deus e agradecer por algo ruim que aconteceu na sua vida. Vamos fazer isso? É um desafio difícil, mas assim como Jó, nós precisamos crer que em tudo que Deus faz, Ele tem um propósito, e um propósito justo, e um propósito bom. Vamos orar? Querido Deus, eu quero, diante do Senhor, Deus, colocar, Pai, a minha vida diante de Ti, Deus, das situações que magoaram profundamente o meu coração no passado, Deus, que está relacionado a pessoas, Deus, e eu venho carregando, Pai, traumas desde de muito tempo, Deus, e essas coisas, elas não são resolvidas, Deus, porque nós não conseguimos nos dirigir ao Senhor, Deus, e entregar, Pai, as nossas aflições, Deus, as nossas angústias, as tristezas, Deus, que sangram o nosso coração diante do Senhor, Deus. Então, nessa manhã, junto com os nossos irmãos da AB Cidade Ademar e junto com os nossos queridos, Pai, daqui do YouTube, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por tanta coisa ruim que também aconteceu, que nós não entendemos, nós não temos respostas, nós não conseguimos ler, Pai, o livro da nossa vida, Pai, nós não sabemos, Pai, o resultado disso, mas nós entendemos, Deus, que o Senhor tem um propósito, Deus, justo, Pai, e bom para todas essas coisas, Deus. Talvez hoje nós estamos experimentando, Deus, momentos de angústia, Deus, de crises, Deus, pessoais, Deus, seja no trabalho, na família, ou mesmo
diante dessa crise global ao qual nós estamos vivendo, Deus, sendo privado, Deus, de alimento, de recurso financeiro, Deus, tem trazido tristeza ao nosso coração, Deus, angústia, Deus, mas nós queremos, Pai, oferecer um sacrifício de louvor, Deus, como diz em Hebreus. Nós queremos, Pai, diante da Tua face, Deus, agradecer e pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a crescer, a conhecer o Senhor, Deus, em meio a todo o sofrimento, Pai, ao qual nós estamos passando. Obrigado, Pai, pela vida de Jó, que tem nos ensinado, Pai, todos os domingos de manhã, a ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus, Deus. E que a esperança, Pai, da glória do Senhor venha tomar conta do nosso coração e das nossas vidas todos os dias. É nesse sentido que eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente, muito bom estar com vocês aqui. E ainda eu quero me despedir com as palavras do apóstolo Paulo, para que ele possa abençoar a nossa vida, a nossa semana, a nossa caminhada nessa peregrinação ao qual nós estamos vivendo. Se cuide, gente. Use máscara. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Esse é o conselho que eu deixo para você. Para aqueles que estão trabalhando, estejam sempre prevenidos, usando aí o álcool em gel, usando a máscara. Vamos tomar cuidado. Nós somos filhos e filhas de Deus e assim como tal nós precisamos dar bons exemplos. Nós precisamos ser exemplos para as outras pessoas e por isso eu convoco todos vocês a se cuidarem nesse tempo aí de crise. Amém? Eu quero me despedir com as palavras do apóstolo Paulo, que diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Obrigado pela companhia e ainda nós temos aí um momento de matar a saudade do nosso TBT de domingo. Acompanhe aí. Que Deus abençoe a todos vocês. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry.
But you know you can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.